Galerinha, tudo bem? Então, só para deixar vocês informados, o que acontece? Da página 382 em diante, vai ter uma parte aí falando sobre áreas de figuras diversas por aproximação. Quando vocês forem calcular isso, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ter que dividir o desenho de forma que aqui vai ser como se fosse um trapézio, certo? Aí aqui você consegue, se você diminuir, você vai saber que aqui você não sabe quanto ele tem, mas aqui você sabe que essa altura é 3. E o trapézio é o quê? A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes h dividido para 2. E aqui você vai ter um retângulo, né? Que aqui no caso seria 5 também. Então você seria a área do retângulo, seria base vezes altura, né? E aí você conseguiria achar essa área e essa área mais ou menos por aproximação. Então, o que você ia ter que fazer? Aqui você ia ter que fazer um cálculo de quanto mais ou menos de centímetros passou aqui e tal. Ia ter que usar os quadradinhos para poder fazer esse cálculo e tudo mais. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Primeiro porque essa coisa de figura por aproximação, a gente precisaria de uma malha quadriculada para a gente poder fazer os desenhos certinhos e vocês poderem visualizar quanto que ia dar cada coisa. Quero que vocês observem essas páginas do livro, da página 382 em diante. Tentem fazer o exercício. Eu vou mandar a resolução do exercício aí para vocês, mas a gente não vai se apegar a isso hoje, tá bom? Página 398, vamos falar sobre contagem. Né? Parece algo bem fácil, mas a gente vai falar sobre o princípio da contagem. Existem alguns conceitos importantes, né, para esse princípio de contagem. Existe o conjunto do universo, a amostra e o evento, tá? Então, você do universo contém todos os elementos do conjunto analisado, que a amostra refere-se aos elementos que têm determinada propriedade dentro do conjunto, e o evento é a possibilidade de ocorrência de um fato associado aos elementos do conjunto analisado. Então, o evento é quando envolve os elementos que estão dentro do conjunto. O conjunto é o que contém todos os elementos, é como se fosse a separação de um grupo. E as amostras são os elementos que a gente vai utilizar dentro daquele grupo, tá? Aí, um exemplo que eu gosto sempre de falar, o número de possibilidades vai ser 4 saias, que a 1 tá aqui e a 2 tá aqui, vezes 6 blusas. Então, o número de possibilidades são 24 possibilidades. Tá? Podem ter 24 possibilidades. Então, ela pode combinar aí 24 vezes essas roupas que ela tem, tá? Ela vai ter 24 roupas diferentes. Então, vocês vão ter que ler isso daí, tentar fazer os exercícios. Aí, você vai ter aí na questão, por exemplo, da página 404, na questão 1, ele escolheu um salgado entre 3. Então, ele tem coxinha, bolinho de carne ou quibe, e ele pode escolher um dos 2 sucos que tem, que é morango ou laranja. Quantas possibilidades existem de combinação nesse caso? Então, qual é a A1? A1 são 3 salgados. Então, ele tem 3 possibilidades aí de salgado. E quem é o A2? Os sucos. Quantos sucos ele tem possibilidade? 2. Então, vocês vão fazer N é igual a o A1 vezes o A2. Então, vai ser 3 vezes 2. No caso, ele tem 6 possibilidades diferentes, tá? E aí, vocês vão fazer essas continhas. Exercícios dessa página, né? 404 e 405. E até a próxima aula. Um beijinho, continue se cuidando, tá?